Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a este canal e hoje nós falaremos de um assunto importantíssimo que é o batismo. Nesse primeiro vídeo da sequência de vídeos sobre o batismo, nós veremos a importância do batismo e se ele é um critério para a salvação. Nós também veremos o exemplo de Jesus com relação ao batismo. Também veremos quem pode ser batizado, quais são os critérios que uma pessoa precisa para ser batizado e qual é a necessidade do batismo. Então, todos esses assuntos que nós abordaremos sobre o batismo, assim como o próprio nome do canal sugere, assim como os bereanos, nós faremos todo esse estudo à luz das Escrituras, ou seja, vamos nos basear nas próprias Escrituras para encontrar as respostas sobre esse assunto. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu estou utilizando a tradução da Bíblia de Jerusalém, porém você pode usar a sua tradução que você tem aí na sua casa. E diz assim: batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus foi batizado. Então, para os que se dizem cristãos, que realmente querem seguir o exemplo de Cristo, nós vamos ver no estudo de hoje que tudo começou com o batismo. Claro que a Bíblia nos mostra ali a genealogia de Jesus, mostra também um pouco da sua infância, mas tudo começa a vida espiritual mesmo de Jesus, a pregação de Jesus, ela efetivamente começa a partir do batismo. Então hoje a gente vai ver esse exemplo da própria vida de Jesus relacionado ao batismo, quais são os eventos que acontecem logo depois do batismo de Jesus. Então aqui no texto a gente viu que ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Aqui logo na sequência, no capítulo 4 ainda de Mateus, nós podemos ver que Jesus, logo depois que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás. Isso acontece muito nos dias de hoje, quando a gente que recebe o batismo, recebe o Espírito Santo, parece que vem mais provações ainda para nos testar, para ver se realmente a gente está decidido realmente a seguir os caminhos, os passos de Jesus. Então aqui Jesus foi tentado no deserto logo depois do seu batismo e ele venceu a Satanás. Reparem, aqui vocês podem fazer a leitura logo na sequência, em Mateus 4, logo ali no versículo 1, começa a relatar essa passagem onde Jesus foi levado para o deserto, foi tentado pelo diabo e o diabo usa a própria escritura para tentar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo usa a própria escritura para dizer, mas também está escrito. Então é muito comum hoje as pessoas usarem da própria palavra para dizer, olha, na Bíblia está escrito tal coisa. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você não vai poder usar da mesma defesa que Jesus usou, se você também não estiver cheio do Espírito Santo que Jesus tinha acabado de receber, para você rebater também utilizando a Escritura. Porque aqui o diabo faz 3 tentações a Jesus, mas eu vou relatar apenas uma. Então aqui logo na sequência, no capítulo 4 de Mateus,
começa contando ali que Jesus foi levado ao deserto, que ele estava jejuando, que ele tinha fome, e o diabo tentou ele dizendo que se ele era mesmo filho de Deus, que transformassem as pedras em pães. E Jesus usou a palavra para dizer para ele que nem só de pão o homem viverá, ou seja, está escrito, Jesus falou para ele, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, não contente, tentou Jesus outra vez, dizendo: o diabo levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Reparem que aqui o diabo também usa esse argumento do que está escrito, né? Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, o Satanás, o diabo, estava usando a própria palavra para tentar a Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, para vocês verem como o próprio Satanás, ele usa as escrituras para tentar enganar Jesus. Assim como às vezes costuma acontecer de alguma pessoa pegar um texto isolado, tentar te enganar, colocando falsas doutrinas, falsas interpretações acerca da palavra. A gente sempre tem que ter o conhecimento, fazer a leitura da palavra e ter esse Espírito Santo para a gente lembrar, olha, mas também está escrito tal coisa. Então, nem sempre só porque está escrito na Bíblia, ele está escrito para te ensinar sim alguma coisa. Mas que isso não seja usado por outras pessoas para te enganar, a menos que você esteja instruído e com o auxílio do Espírito Santo. No caso, Jesus tinha acabado de receber o Espírito Santo através do batismo. Então, ele retrucou a Satanás dizendo sim. Ele não disse que Satanás estava errado. Só que ele disse, mas também está escrito, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. No caso, o diabo estava tentando ele. Então, para vocês verem a importância de estar preparados com conhecimento, com o Espírito Santo. E a gente recebe o Espírito Santo como? Através do batismo. Aqui, se a gente der sequência, eu não vou aprofundar tanto, vocês podem ler toda essa passagem. Logo que Jesus é tentado ali no deserto por Satanás, que logo depois que Satanás se retira, então vêm os anjos e ministram a Jesus. Então ele retorna a Galileia. Ali no versículo 17 diz: a partir desse momento começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, logo depois do batismo aconteceram duas coisas importantes na vida de Jesus. Primeiro, ele foi tentado por Satanás, pela própria Bíblia. Satanás tentou persuadi-lo, enganá-lo, utilizando a própria palavra. E ele, utilizando a própria palavra, dotado de conhecimento, dotado de Espírito Santo, que ele acabara de receber no batismo, ele soube rebater Satanás e vencer a tentação. Jesus venceu a Satanás no deserto. Logo depois disso, o segundo evento importante, Jesus começa a pregar, a sua pregação, o seu ministério. Vocês vão ver que Mateus inteiro, praticamente até quase o final, aqui nós estamos no capítulo 4, vocês vão ver que Jesus vai para vários lugares ministrando a palavra. Então, começa o ministério de Jesus. Reparem que o ministério dele começa após o batismo, dele ter recebido o Espírito Santo. Ele vai de cidade em cidade pregando o seu ministério. Então, com esse ministério que Jesus começa logo depois do seu batismo, foi aí que ele começou a juntar os discípulos
e podemos dizer que o cristianismo começa a partir dali, a partir dessa pregação que Jesus começa a fazer logo depois de receber o batismo e o Espírito Santo. Mas qual é a necessidade, qual é a importância do batismo na vida de um cristão? Podem acompanhar comigo em João, capítulo 3, versículo 5, que nos diz: o próprio Jesus Cristo, nesse período aí de pregação, que ele começou o seu ministério aqui na terra, ele disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja como ele é claro e categórico. Quem não nascer da água e do Espírito, a água a gente sabe que é o batismo, né? Do Espírito, que é o batismo que a gente recebe através daquele ritual com a água. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu te pergunto, é critério ou não é critério para salvação? Também em Marcos 16, 15 e 16, podemos ler: e disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer, a gente já vai ver os critérios do batismo. Aqui até já posso mencionar que crer é um dos critérios. E for batizado, tem que ser batizado para ser salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então a gente entende muito bem que é necessário, é um critério de salvação, um cristão ser batizado. E quem pode ser batizado? Será que o batismo ele é só para algumas pessoas ou alguma classe de pessoas? Ou ele é estendido a todos? Será que, se for a todos, existem alguns critérios para isso? É o que nós já vamos ver nesse estudo. Primeiro vamos ver se ele é só para algumas classes de pessoas ou se essa dádiva do batismo ela é concedida, está ao alcance de todos. Acompanhe aí comigo em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, que diz assim: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Ou seja, aqui no texto ficou muito claro que tanto para judeus como para gregos, como para escravos e também para livres, e todos bebemos de um só Espírito, ou seja, o batismo é destinado a todos, sem acepção de pessoas. Também podemos ver em Atos 2, versículo 41, a seguinte passagem: aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Então, o que esse texto aqui nos dá a entender? Que foi pregado para uma multidão e eles acreditaram na palavra, e naquele mesmo dia foram cerca de 3.000 pessoas batizadas.
Então, não é que tem um número específico por dia, ou não é critério tantas pessoas por dia, ou tais tipos de pessoas, como a gente viu no texto anterior. E sim, o que as duas passagens têm em comum é que elas acreditaram. Elas acreditaram e se batizaram. Também em Gálatas 3, versículos 26 a 29, nós temos outro exemplo. Vejam: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Repararam aqui, quando ela fala judeus, gregos, livres, escravos, homem, mulher, não importa. Essa dádiva do batismo, essa graça imerecida, ela é estendida a todos nós. Quer seja quem for, todos temos esse acesso ao batismo. Como vocês viram, vos vestistes de Cristo, ou seja, a gente se reveste de Jesus Cristo e passa, inclusive, a fazer parte da promessa da descendência de Abraão. Então, logo nós fazemos parte do pacto e somos de Cristo. Então, ficou bem claro aqui o texto que fala sobre o batismo, como vocês puderam ver, pois todos vós que fostes batizados em Cristo. Então, é para esses que o texto se refere. Não importa se é grego, se é judeu, se é livre, se é escravo, nem homem nem mulher. O importante é que seja batizado em Cristo. Então, com esses textos que a gente acabou de ler, a própria palavra nos mostra a importância de ser batizados, as recompensas que a gente ganha, por isso a gente vai abordar melhor nesse estudo, todas as vantagens que a gente tem, até na grande tribulação, os que estiverem batizados do jeito correto, a gente vai ver também qual é o jeito correto do batismo à luz das Escrituras. A gente vai ver tudo isso, quais são as nossas vantagens, quais são os nossos benefícios. Como vocês puderam já ter uma palhinha aqui, a gente passa a ser herdeiros segundo a promessa, mesmo não sendo judeus. Então, a gente pode ver aqui a importância que é receber o batismo e que todos, sem acepção nenhuma de pessoas, estão ao alcance do batismo. Mas para você receber esse batismo, seja você quem for, seja judeu, grego, seja homem, mulher, seja escravo ou livre, não importa. O que você precisa ter ou quais são os critérios que você precisa preencher para estar apto ao batismo? Vamos ver isso agora? E para encerrar esse vídeo de hoje sobre o batismo, a gente vai ver quais são os critérios para você estar apto a ser batizado. Então vamos ver primeiramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que nos diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Então, o que disse Pedro que era necessário que eles fizessem para poder se batizar e ter, veja, que tem um benefício,
a remissão dos vossos pecados, ou seja, o perdão dos vossos pecados? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. Então aqui está um critério para o batismo: arrepender-se para então ser batizados. O outro critério a gente pode encontrar em Marcos 16, 15 e 16, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda a criatura. Reparem agora, aquele que crer e for batizado será salvo. Reparem, aqui temos um segundo critério. Aquele que crer e for batizado, crer no quê? O que disse aqui? Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, ou seja, no evangelho, e for batizado será salvo. Repararam, um outro ponto importante aqui: não basta apenas crer, precisa crer e ser batizado para ser salvo. Só que também nos mostra que crer é um requisito para o batismo, para então aqui um benefício, ser salvo. Então aqui ficou muito claro com esses textos que a gente leu. Tem muitos outros mais, mas eu separei esses dois que falam desses dois pontos muito importantes, que são requisitos para você estar apto ao batismo. Não importa se você é judeu, grego, homem, mulher, livre ou escravo, não importa. Os critérios que você tem que ter são apenas estes: crer no evangelho, ou seja, crer em Jesus Cristo. O evangelho, a gente já sabe, eles narram toda a trajetória de Jesus Cristo aqui na terra, ou seja, crer em Jesus Cristo e arrepender-se dos pecados. Com estes dois critérios, você está pronto para ser batizado e receber todos os benefícios que o batismo nos dá, que é o tema para o nosso próximo vídeo desta sequência sobre o batismo. Então hoje a gente debateu um pouco sobre o batismo nessa sequência de vídeos que eu vou apresentar aqui no canal para vocês. É sempre, 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 assim como os bereanos, à luz das escrituras, e a gente vai vendo todas as questões que envolvem o batismo. Hoje a gente viu a importância do batismo, qual é o exemplo que Jesus Cristo, o próprio Jesus, nos deixou com relação ao batismo. Ele próprio se batizou, né? O que aconteceu logo depois do batismo com Jesus Cristo. A gente viu também que foi depois do batismo que Jesus começou o seu ministério aqui na terra, já cheio do Espírito Santo, que foi também cheio do Espírito Santo que ele venceu a tentação de Satanás, né? A gente viu quais são os critérios que um cristão precisa cumprir, quais são os requisitos para você estar apto ao batismo. A gente também viu para quem se estende essa dádiva do batismo. A gente viu que não há acepção de pessoas, que essa dádiva ela é estendida a todos nós. A gente já até pôde ver um pouco dos benefícios que a gente tem ao ser batizado, mas a gente vai nos próximos vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses benefícios que o batismo nos dá. Quais são esses benefícios? A gente vai ver também qual é o comportamento de um cristão pós-batismo. Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Será que depois que você for batizado já não precisa fazer mais nada, porque afinal você já está salvo mesmo? Será que é desse jeito que as escrituras nos falam? Mas aí alguém pode dizer, não, mas lá está escrito assim. Sim, mas assim como Jesus respondeu ao diabo no deserto, ele falou, mas também está escrito tal coisa. Então, por isso que assim como os bereanos, a gente precisa ter um estudo perspicaz e estar preparados em conhecimento para não se deixar enganar. E tudo que ensinarem para a gente precisa constatar
pela própria palavra se está tudo realmente correto. A gente vai ver também nos próximos vídeos qual é o ritual correto, como é a forma correta de receber o batismo. Será que é de qualquer jeito? Existe algum ritual que precisa ser respeitado para você ser realmente batizado? E também para aqueles que alcançarem a grande tribulação, a gente vai ver qual é a vantagem destes estarem preparados com o batismo. O que vai acontecer com as pessoas que estiverem batizadas durante a grande tribulação? E para quem não alcançar a grande tribulação, esse batismo também é importante, como a gente viu hoje, é um requisito para a salvação. Mas na grande tribulação, quem alcançar a grande tribulação vai ter um diferencial perante o resto da humanidade. Por isso que é muito importante entender os critérios do batismo, como é feito o batismo de forma correta para você realmente receber o Espírito Santo e estar preparado. Então, eu queria agradecer a todos por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like e compartilha com alguém que você tem muita estima. E não se esqueça de sempre pesquisar se aquilo que eu estou te ensinando realmente é coerente, se realmente faz parte das Escrituras. Afinal, a salvação ela é individual. Eu não posso salvar você e você não pode me salvar. O que pode nos salvar é a palavra. Então, nunca aceite de primeira um ensinamento sem antes você mesmo constatar se aquilo que te ensinaram realmente está nas Escrituras. Então, obrigada a todos e até o próximo vídeo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.